Olá a todas, olá a todos, estamos aqui diretamente da Autocom 2022, depois de um evento muito bacana, um painel excelente com a turma da Fortix e Vanessa Schroeder da Amoedo. Antes de mais nada, quero agradecer a tua presença aqui e agradecer, olha só, a Vanessa veio diretamente do Rio de Janeiro para estar com a gente aqui no evento, participar do painel e gravar esse caso de sucesso aqui. Muito obrigado, Vanessa, muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Eu venho representando a Amoedo, materiais de construção. A Amoedo é líder no segmento no Rio de Janeiro. Nós temos 20 lojas, através de 3 canais, home center, decoração e design, que trabalha com público especializado, com arquiteto. Hoje nós temos aí projetos lindos que nós estamos fazendo com a Fortix, através da ferramenta SZ Chat. Então foi um prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. E você já trouxe uma questão muito importante, que tratar com o público de varejo é um grande desafio. Tratar com o público de varejo dentro do teu segmento, que é um segmento muito diverso, é um desafio ainda maior, né? Agora há pouco você estava me contando da variedade de oferta que a Amoedo oferece ao mercado. Conta um pouquinho mais pra gente sobre os 45 mil SKUs que vocês oferecem. A Amoedo é uma oferta completa, é uma solução completa para o consumidor. Nós temos 45 mil SKUs que vão desde, como eu brinco, desde o tijolo até o sofá. Então a gente tem uma oferta muito extensa. E falar de material de construção, para quem não é da área, né, para quem não é um arquiteto ou um engenheiro, ou mesmo um mestre de obra, é complicado. Nós, consumidores, muitas vezes não entendemos. Então há uma diversidade muito grande, há uma necessidade de informação para o consumidor muito grande, e isso nos leva ao relacionamento, né? Porque com isso não é só um contato, não é só um varejo onde o consumidor entra e vai embora, e sim, efetivamente, uma necessidade de um relacionamento contínuo com ele. Então chegamos aqui num ponto, né? Quando a gente fala do Omnichannel, e na verdade quando a gente fala de qualquer projeto, qual foi realmente a dor a ser atendida? Então a pergunta que eu te faço aqui é: quais são os desafios que você teve, que você tem e que te levaram a buscar uma solução de atendimento de relacionamento Omnichannel na Amoedo? A Amoedo esse ano está fazendo 50 anos. Né? Não é uma empresa que nasceu ontem, líder nesse mercado, mas ela é uma empresa de loja. Ela nasceu no varejo, né? Ela é um varejista. Ela é uma empresa de loja. Alguns anos atrás, em torno de 5, 6 anos atrás, a gente começou a implantar o e-commerce. Muito para atender um mercado que caminhava nessa direção do e-commerce. Não por um desejo natural, porque naturalmente ela é muito mais loja do que o e-commerce. Depois a gente caminhou para uma central, onde a gente tem um saque, um televendas e assistência técnica, que é a oferta de serviço. E tudo isso não conversava. Talvez ainda não converse como a gente gostaria, mas já conversa mais. Isso tudo não tinha uma integração. E aí acontecia do cliente ir à loja, receber uma determinada oferta, ele ligar, receber uma outra oferta, ou ele estar no e-commerce e ter uma informação diferente da informação que ele tinha na loja. Isso fazia, muitas vezes, gerava reclamação, por exemplo, fazia com que o cliente não se sentisse, obviamente, atendido em qualquer situação. E aí chegou a pandemia. Né? 2020 chegou e é chato dizer isso, mas pra gente foi, apesar de tudo que aconteceu no mundo, a gente sabe, mas para o material, para o segmento de material de construção foi muito bom. Foi um momento em que a gente teve um pico de vendas, foi a maior venda histórica da Amoedo, né? E creio que também dos nossos concorrentes. Mas nesse momento, as nossas lojas estavam abertas, porque nós somos gêneros de primeira necessidade, porém o consumidor estava com medo de ir na loja. E a pandemia, como você sabe bem, forçou o consumidor, de uma forma ou de outra, a se relacionar através do e-commerce, através de outros canais que não somente a loja. E além da gente ter um pico de vendas, a gente teve um pico de atendimento junto. E aí a gente percebeu que a gente precisava se profissionalizar. Então eu acho que a nossa dor, o nosso desejo é ter o mesmo atendimento em todos os canais, independente de onde o cliente esteja. Entendendo que hoje o cliente às vezes está dentro da loja, ele pega o telefone e liga pra gente, ou ele entra no nosso e-commerce para verificar. Então essas informações têm que fluir. E tem que, independente do ponto de contato, elas têm que estar todas da mesma forma, né, com o mesmo formato, com a mesma informação. Eu acho que foi aí que nasceu essa dor que nos levou a procurar alternativas e soluções nesse sentido. Excelente, excelente. Assim, todo projeto ele tem que nascer com um grande objetivo, né? E olhar por isso é muito, muito legal. Eu sei que vocês estão no momento ainda de desdobrar esse projeto, né? Mas aí a pergunta que fica é: quando tudo que vocês estão fazendo, quando a gente olha para a perspectiva de valor, tanto valor para a organização Amoedo, quanto para o cliente da Amoedo, o que você destacaria
de maior valor que está sendo entregue pelo projeto Omnichannel que vocês estão desenvolvendo? Eu acho que é um atendimento, é excelência no atendimento. Eu estava aqui procurando a palavra. Excelência no atendimento, né? É a gente poder se diferenciar na forma como a gente atende cliente. A Moedo oferece grandes treinamentos à nossa equipe de vendas no ponto de venda e um dos nossos grandes diferenciais é o atendimento. A gente precisa trazer esse mesmo atendimento para todos os canais, porque o cliente é o mesmo, né? Então, o grande valor que a gente quer gerar para esse cliente é oferecer uma qualidade de atendimento que nós já temos no ponto de venda, agora também nos demais pontos de contato. E que a gente possa ver esse cliente como um ser único. Todos os pontos de contato dele estarem interligados, né? Integração é a palavra-chave, né? Então é isso que a gente busca com esse projeto de Omnichannel. É lógico que ele ainda está em processo, a gente está construindo, eu ainda não posso te contar os resultados finais, eu ainda não tenho, mas durante essa caminhada a gente já percebe como a gente está gerando valor para esse cliente. E a Fortix, através do SC Chat, que é a ferramenta que nós temos, hoje a gente percebe que 80% mais ou menos do nosso atendimento é feito através do WhatsApp. Então o SC Chat entrou para nos ajudar. Inicialmente a gente entendia que era para ajudar a gerir o WhatsApp. Mas hoje é uma ferramenta que nos traz indicadores de desempenho, que nos ajuda a pensar esse fluxo de atendimento com o cliente, que nos ajudou a reconfigurar a central, através também do atendimento que a gente tem lá no Rio de Janeiro, com uma equipe que pensa o nosso negócio junto com a gente. Então acabou sendo muito mais do que aquilo que a gente comprou lá no início, né? E eu acho que tem sido aí está sendo um projeto muito vencedor. Eu me comprometo em voltar depois para te contar quando terminar. Excelente, excelente. Tem um personagem nesse processo todo que é fundamental e é inevitável gravar isso sem falar dele, que é a turma da ACT, né? Um dos canais da Fortix, né? O Alfredo, grande personalidade aí. Queria que você contasse um pouco do papel desse nosso canal nessa atuação e na implantação do projeto Omnichannel. Eu cheguei na Moedo tem 5 meses, né? E aí eu comecei a olhar os números da nossa central. E eu descobri, pasmem, que a gente tinha 7 horas de fila de espera. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu fiquei me perguntando o que acontece com um cliente que espera 7 horas para ser atendido. Meu Deus do céu. Ele é mais cliente da Moedo do que a gente imagina, né? E aí eu sentei com o Alfredo, principalmente, e com a equipe dele, e a gente mergulhou profundamente no que vinha acontecendo. A gente reconfigurou os processos dentro da central, criamos o que eu chamo carinhosamente de Papa-Fila, que é o primeiro atendimento, né, para que a gente pudesse melhorar esse fluxo de atendimento. Então, hoje, eu tenho menos de 1 hora. Ainda não é o que eu quero chegar a 0. Mas esse caminhar junto, né? Está sendo muito importante. Fora isso, a gente conseguiu organizar os nossos atendimentos. Então, eu tenho um atendimento para saque, para serviço, que é assistência técnica, para venda e para orçamento, que é dedicado mais à pessoa jurídica, que normalmente tem orçamentos grandes. Com isso, a gente conseguiu organizar a fila, dando o tempo que cada cliente precisa. E tudo isso a gente precisou muito, foi muito importante, todo o expertise do Alfredo e da sua equipe, para a gente construir esses novos caminhos. E, além disso, questão de treinamento, né? Capacitar essas pessoas, treinar e retreinar, trazer essa visão para elas. Eu acho que a CT contribuiu muito para a gente trazer também essa visão para a equipe. Excelente, né? Quando você fala de treinamento, né? Uma coisa que a gente fala muito, da mesma forma que em transformação digital, a gente entende que transformação digital, a transformação, que é a transformação do ser humano conectado em sociedade, ela é muito maior do que o digital. O digital ele vem para amparar, certo? Os processos de transformação. No Omnichannel a gente fala a mesma coisa, porque o Omnichannel ele não é uma ferramenta ou uma plataforma, ele é uma cultura que é amparada pela plataforma. Então tem 2 ou 3 coisas que você trouxe que para mim são fundamentais. A primeira é entender onde mais dói no meu cliente, entender onde eu preciso atacar primeiro, né? Então, olhar pela fila de atendimento, olhar pelas coisas que acontecem no atendimento e entender o que eu preciso, o que eu posso resolver agora dentre os meus problemas. Essa é uma primeira questão. A segunda é treinamento para o teu pessoal. Cultura Omnichannel para as pessoas entenderem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma autora brasileira, que ela fala assim, que relacionamento digital não é irreal, ele só não é presencial. Não é? E é de lá do Rio de Janeiro, inclusive. E é um grande barato olhar por isso. Com relação a essa cultura, como você entende que os teus colaboradores da Moedo, foram avançando nesse processo de cultura Omnichannel?
a gente começou, esse processo não começou lindo desde o início, né? A gente, quando começou, a loja, o vendedor, sentia o e-commerce como um concorrente. Nossa, mas então o cliente vai deixar de comprar aqui para comprar lá? E a gente mudou alguns processos internos. Hoje o nosso vendedor, quando não há estoque em loja, ele atende o cliente através do e-commerce, ele também é comissionado pela venda que ele faz no e-commerce. E na central de atendimento, a gente começou a trazer essa tratativa do cliente através do web chat e através da ferramenta da SG Chat para dentro do call center. Então, a nossa central começou a tratar também esse cliente que está no e-commerce. Porque muitas vezes o cliente do e-commerce tem dúvidas. Ele está vendo o produto, ele está vendo o preço, ele sabe, mas ele tem dúvidas se é esse ou aquele outro cliente, é outro produto. E aí ele vem à nossa central através do web chat para tirar as suas dúvidas. Com isso, a central começou a entender que o cliente do e-commerce também é um cliente. E hoje a gente mede o desempenho do que a gente chama carinhosamente de amoedo virtual, que é o call center com o nosso e-commerce, né? Além disso, a gente tem uma equipe de conferentes, que ele confere, ele separa o produto, confere, entrega no caminhão, seja esse pedido do e-commerce ou do televendas, não há diferença na tratativa. Isso fez com que a equipe começasse a entender que somos todos uma única equipe, né? Aliado, obviamente, a trazer para eles essa cultura, trazer para ele treinamento, explicar para ele o que é omnichannel, que muitos não sabiam, né? Então, tudo isso aliado faz essa mudança de comportamento. Excelente. Convido vocês a assistir, inclusive, o vídeo do painel onde a Vanessa Schroeder teve junto com o Alfredo, o Ricardo também e o Rocato, né? Aqui na Autocom, vale muito aí, a gente vai deixar a descrição. A gente sabe que projeto de Omnichannel, ele só começa, ele nunca mais termina, né? Depois que você começa a evoluir no projeto e implantar mais funcionalidades e integrações, isso nunca mais termina. O que vocês estão vendo na Amoedo de próximos passos a serem feitos dentro do projeto de Omnichannel que vocês já implantaram? A gente está agora fazendo uma grande revisão de processos. Não adianta você comprar a melhor ferramenta que você tiver no mercado, uma excelente ferramenta como a que a gente fala aqui, se você não tem processos. A gente também está revendo a autonomia da nossa central de atendimento. Também a gente está construindo um novo site, um novo e-commerce mais moderno. A gente agora aprendeu mais com o cliente, então a gente está revisando o nosso e-commerce para estar mais de acordo com tudo isso que a gente vem aprendendo. E estamos implantando uma ferramenta de CRM que não aconteceu antes, porque a gente acredita que não adianta você colocar um CRM se você não tem um processo estruturado para tal. Então a gente optou por primeiro trabalhar todos esses processos internos e entender muito bem, que é o que a gente veio fazendo aqui com o apoio de vocês, para então agora partir para um CRM, para o atendimento que a gente imagina. Então eu diria que nos próximos passos, de um curto prazo, a gente tem aí então uma revisão do nosso e-commerce, essa implantação através da revisão de processo, a implantação do CRM e o inbound, né? A gente não pode esquecer, eu como representante do marketing como um todo, responsável pelo marketing, não posso deixar de falar do inbound. A gente hoje é uma central receptiva. Num curto espaço, a gente quer se tornar uma central ativa, onde a gente vai acompanhar o cliente no seu processo de compra. Então, por exemplo, nas fases da obra que a gente fala, se ele compra um cimento, significa que ele está no início da obra. Então, eu vou gerar informações e ofertas das próximas fases, por exemplo, revestimento, tintas e, por último, falar do sofá. A gente vem construindo essa caminhada junto com o cliente, podendo dar a ele muito mais informação num segmento que é difícil e também trazendo para eles ofertas específicas para a necessidade dele. Acho que esses são os próximos passos aí. Para a gente encerrar aqui então, olha só, a pergunta é, se você fosse indicar Fortix, canais, se você fosse indicar projetos Omnichannel, por qual motivo você indicaria? Eu acho que sem a SG Chat, sem a Fortix, a gente estaria tateando no escuro. Né? Eu acho que eles trouxeram a ferramenta junto com o atendimento, que é muito importante, trouxe para a gente indicadores, trouxe para a gente processos, fluxos, monitoramento, expertise que nós não tínhamos, né? Então, eu acho que o atendimento, principalmente aliado à ferramenta, trouxe para a gente um know-how que a gente ia levar muito tempo para ter. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É um prazer imenso, foi um convite muito gratificante, porque é muito gostoso poder falar daquilo que a gente acredita, né? Eu creio que o que nós construímos até aqui não teria sido dessa forma se não fosse com a ferramenta, com a SG Chat, e não será, né? Eu creio, se a gente não tivesse a parceria. Então, muito obrigada aí pela parceria e por todo o atendimento. Imagina, eu que te agradeço demais, realmente, assim, ter um cliente, muito mais que um cliente, um parceiro como vocês, né? Se deslocaram lá do Rio de Janeiro, vir aqui para São Paulo, participar desse evento com a gente, é um grande barato. Então, em nome da Fortix, dos nossos mais de 100 colaboradores, da nossa diretoria, eu que
e quero te agradecer a essa participação, esse carinho todo com a gente, que vocês tiveram com a gente. Muito obrigado.